A decisão. E eu pensando nisso hoje, não quando preparei a palavra, mas hoje eu falei, dá para trocar? Dá para trocar? Troca. Meu pai fumou durante muito tempo e ficou um tanto mais sem fumar. E meu pai, quando morreu, aí veio a conta, né, Cláudia? Ainda estava lá, sabe? Morreu porque um dia fumou. Mas estava tanto tempo sem fumar. Mas um dia nós experimentamos do pecado. Dá para trocar, Senhor? Troca o meu pelo seu. Coloca o seu em nós. Em nome de Jesus. É uma decisão. A decisão. Quando a vida nos presenteia, querido, com o impossível, que caminho tomar? Quando a vida chega perante nós com alguma coisa, pega esse aqui para mim, pastor, por favor. Esse cesto aí é. De repente, a vida chega para você e diz, tem presente. Tem um presente para você. E você diz, presente para mim, você lembrou de mim. Há algumas decisões que você precisa tomar. Eu vou te apresentar alguns problemas. Eu vou te dar alguns empecilhos. E você vai precisar tomar as suas decisões. Sabendo ou não, qual o melhor caminho? Não sei, mas sabendo ou não. Não, eu não quero esse presente porque eu nem sei que caminho que eu vou tomar. Não, o presente é seu. Qual é o caminho? É necessário a gente aprender para que a melhor decisão seja tomada. E eu quero conversar isso com você hoje. Essa palavra que está lá em Ruth 1:5, que diz o seguinte. Nos dias em que os juízes governavam. O dia que os homens governavam, Ju. A minha palavra tem muito com aquilo que você falou. Houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá, saiu a peregrinar no país de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. Chamava-se esse homem Elimeleque. E sua mulher, Noemi. E seus 2 filhos se chamavam Malom e Quelion. Eram efrateus de Belém de Judá. Tendo entrado no país de Moabe, ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. Uma dessas se chamava Orfa e a outra Ruth. E moravam ali quase há 10 anos. E morreu também os 2 filhos, Malom e Quelion. Ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. A morte chega, ela não avisa, né? Chegou na casa de Noemi. Primeiro com o marido, depois com os 2 filhos. E uma das maiores forças, querido, uma das maiores forças para que nos tirar do propósito, chama-se dor, desespero, desistência, falta de caminho. Isso tudo nos tira do propósito. Nossa conversa hoje começa com crise, fome, mudança, perda, luto. Elimeleque sai de Belém. O que significa Belém, pastora? Casa do pão. Vai para onde? Vai para Moabe, território pagão. Ele sai da casa do pão e vai para um território pagão. É comum ao homem, quando falta-nos pão, vê se não é assim na minha vida e na sua vida. O homem tenta sair do lugar da promessa e começa o efeito dominó, a qual nós falamos também. Sair da terra, perder a presença. Perdeu o marido, perdeu a estrutura. Perdeu os filhos, perdeu o futuro. E aí a gente começa a nossa conversa. O cenário da história é perda, fome, migração para um país inimigo de Israel.
Mudança devido à escassez. Não é porque Deus mandou, é a fome batendo. Nos dias em que os juízes governavam, houve fome na terra. O povo de Israel estava passando por uma escassez, queridos. Então, Elimeleque reuniu a esposa Noemi, os seus 2 filhos, e se muda para Moabe. Moabe não era apenas um local qualquer, era uma terra historicamente inimiga de Israel e marcada por práticas idólatras. Então, não era somente uma questão geográfica. Eu estou indo morar ali na casa do meu inimigo, do povo que não me vê bem, que não convive bem comigo, não sozinha, mas levo toda a minha família. Ou seja, não foi somente uma mudança geográfica, que eu e você nós sabemos o quão é difícil, mas não é só isso. Foi também um risco espiritual para a vida de cada um deles. Pastora, eu vivia lá no Brasil, cheia de dívida, e eu te pergunto, e aqui? Aqui nós juntamos dívida e mais solidão. Por quê? Porque não fechamos ciclos na vida. Não mudamos a nossa mente. Nós só mudamos de território, mas a gente traz toda a nossa bagagem. Decida verdadeiramente tomar novos rumos hoje, queridos. Decisão. Novos rumos. E não é como a Juliana falou, o nosso coração é enganoso, é verdade. Eu tenho que tomar minha decisão por mim mesmo. Hoje eu vou decidir. Não, não. É da maneira que você está. Sentado, pastora, não de joelho mesmo. Falando, eu preciso tomar uma decisão. Mas não conforme o meu coração. Não conforme eu vejo, não conforme eu sinto. Porque eu tenho a tendência a repetir ciclos que não funcionam na minha vida. Não funcionam. Então eu preciso fazer algo, mas na presença. O que o Senhor me manda fazer, qual a direção o Senhor tem para mim. Hoje eu quero ouvir, eu preciso ouvir. Depois de algum tempo, Elimeleque morreu, seguido por seus 2 filhos. O cenário agora são 3 viúvas, mãe e 2 noras. 3 viúvas em situação extremamente vulneráveis para as mulheres. No contexto bíblico, uma viúva sem filhos homens estava praticamente sem proteção, diga sem proteção, sem sustento e sem futuro. Imagina isso. Sem proteção, sem sustento e sem futuro. Eu vou viver como então? Eu não tenho futuro. Eu não tenho uma proteção. Eu estou vulnerável nessa terra. Eu não tenho ninguém. Noemi e Ruth enfrentam a mesma situação, a mesma circunstância, mas reagem de maneira completamente diferente. Eu começo o nosso culto hoje encorajando você a ler o livro de Ruth essa semana. São 4 capítulos apenas. Mas não fica só aqui. Pega a tua Bíblia e fala, deixa eu ler isso. De uma mulher, 2 situações, espera aí, se eu estou numa situação, eu tenho que saber qual decisão tomar. E só o livro de Ruth, ele já vai te ensinar quais são os 2 caminhos que você vai decidir, para que lado que você vai. Enquanto a fé encontra o impossível. Quando a vida te presenteia, quando alguém que você ama diz, tchau, estou indo. Quando alguém que você valoriza diz, você fala, mas eu não vi nada, você não deu nenhum sinal, você não falou nada. Pois é, eu me cansei. Quando chega o resultado do exame, diz, tá ruim, como diz a minha doutora, tá uma desgraça. Tá uma desgraça. Ela olhava aquilo assim, eu falei, meu Deus do céu, acho que eu estou morrendo. A mulher olhava o meu, todas as vezes que eu ia com o exame, ela falava, tá uma desgraça. Eu falei, Jesus, está repreendida essa boca. Estou sentindo nada, eu saía de lá capenga, meu Deus, estou uma desgraça. Pelo amor de Deus. Quando a fé encontra o impossível. O que fazer, que atitude tomar, que caminho percorrer, queridos, a gente precisa decidir. Pastora, mas eu não sei, busca o Senhor.
Nem eu, nem você. E se deixar por nossa conta, a gente faz escolhas erradas. A gente define por aquilo que a gente ouve, por aquilo que a gente vê. Busque ao Senhor, Ele tem a última palavra. Na maioria das coisas da nossa vida, eu costumo ser otimista. Eu sou otimista. Geralmente, eu vejo o copo meio cheio. Eu sou assim, eu vejo o copo meio cheio. Ou até mesmo completamente cheio. Para mim está completamente cheio. Aí você fala, não, pastor, ainda falta aí uma beiradinha. Mas eu conto também com ar. Se eu contar com ar, está cheio. No entanto, algumas situações, alguns momentos na nossa vida, parecem tão sufocantes, tão sem saída. É verdade ou não? Tão sufocante. Chegou o final do mês e não chega o dia do pagamento, há tanta coisa, as coisas estão vencendo, você precisa fazer, aquilo é tão sufocante, como diz Juliana, vendo o filho pedir alguma coisa. Né? Esse dia ainda vi um vídeo, o filho falando assim, mãe, e aí, você gostou? Aí ele ainda colocou no vídeo assim, se vingando da minha mãe. Ela diz, toda alegrinha, assim, meu filho. Aí ele fala para ela assim, na volta a gente compra. Sabe Deus quantas vezes ele ouviu isso? Quantas vezes os meus ouviram isso? A maioria de nós tem dificuldade de imaginar como Deus pode transformar algo tão terrível e sufocante em algo bom. Sim ou não? Como, pastor, aquele presente tão terrível e sufocante que me destruiu. Como que o Senhor vai transformar isso em algo bom na minha vida? A gente não consegue ver isso. Deus tem me mostrado, falado comigo, o quanto eu preciso melhorar nessa minha atitude. Você não está esperando em mim? Por que você não espera algo bom de mim, Denise? Por que você acha que vai dar tudo errado do jeito que você está imaginando? Meus pensamentos, mas são os momentos críticos e o Senhor sabe disso. O coração está apertado. E eu preciso aprender isso com maior urgência para poder ensinar. Não tem como ensinar a capinar, eu sempre digo isso, né? Sem pegar na enxada. Não tem como. Deixa eu te ensinar a capinar. Nunca peguei na enxada. A gente pega na enxada e depois a gente ensina outros. E se você está com a mão na enxada, aprenda logo para poder ensinar outros. Esse tipo de pensamento, Deus não vai fazer. Não, realmente agora não tem saída para mim. Revela o quanto eu e você, nós confiamos pouco na capacidade de Deus agir sobre a nossa vida. Ele sim tem a capacidade de entrar, de mudar. Muda o coração dos príncipes, muda o coração dos homens. Fala a teu respeito quando você estava dormindo. Declara o teu nome para pessoas que você nem sabia. Para de limitar a Deus. E se você está fazendo isso, pastor, eu não estou vendo saída. A saída que eu vejo é um suicídio. A saída que eu vejo é voltar para trás. A saída que eu vejo é voltar para o mesmo ciclo de amizade, de vida, de pensamento, de igreja, de situação. Mas te tratavam mal, mas é o único ambiente que eu já conheço. É um ambiente, Deus tem algo novo para mim e para você. Deus tem algo novo para mim e para você. Mas eu preciso confiar na capacidade de Deus em agir na minha vida. Se o Senhor fizer. Amém? Não estou me referindo, queridos, a um sermão de boca. Eu posso descer agora e colocar qualquer um de vocês para pregar, está tudo certo, a gente sabe falar. Se você contar o que Deus fez na tua vida, você sabe falar. Mas não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer de um coração transformado. Eu quero trazer para você hoje o pensamento de um coração transformado. Eu não estou dando o meu jeitinho. É o Senhor que está movendo no meu coração. E mesmo que eu queira olhar para trás, e mesmo que eu queira voltar para trás, e mesmo que o ciclo da minha vida, que sempre foi aquele que me apresentou, ele simplesmente não me permite. Olha para frente, eu tenho algo novo para você. Eu tenho uma disposição nova para você. Eu tenho uma fé nova para você. Senhor, mas está tão estressante, está apertado. É porque eu preciso te mostrar algo novo.
Porque senão você não se move também. A gente senta no confortável e ali a gente fica. Então ele vai tirando tudo, vai desmontando o nosso ninho. Não tem outro jeito. Eu preciso voar. Eu preciso voar. Eu preciso voar. Não tem outro jeito. Eu preciso voar. Dar-nos hoje, Senhor, coragem para a decisão. Coragem para a decisão. E quando a nossa visão é distorcida, porque a única coisa que você está olhando é para o problema. A única coisa que você está olhando, Senhor, é a minha limitação, são as minhas perdas. Isso traz para a gente uma visão também distorcida. Por viver momento de tensão, estresse, não foi porque você pediu, eu bem sei disso. Não foi porque eu pedi. Se depender da gente, a gente senta no confortável ali, a gente passa o dia inteiro na televisão, vendo coisinhas e mais coisinhas. Né? É só fazer assim, novidade, novidade. E a gente sentado, e o tempo passando. Se você levar a sério hoje a orientação do altar, leia a Ruth, leia o livro de Ruth. Ele virá ajudar você a enxergar com mais clareza quando a vida te presenteia com algo que você não está esperando. 2 caminhos diante da dor. Você pode repetir isso comigo? 2 caminhos. 2 caminhos diante da minha dor. Quem vai decidir é você. Noemi permitiu que a amargura se instalasse no coração dela. Instalada no coração. Agora eu sou essa amargura. Agora eu sou a amarga. Agora eu sou Mara. Ruth escolheu a fé, a humildade e a gratidão. Pastora, quando Noemi escolheu, quando Ruth escolheu os caminhos dela, leia Ruth, o livro de Ruth. Analise você. Qual que realmente que teve a resposta do Senhor. Os exemplos dessas mulheres, queridas, nos mostram 2 caminhos que nós podemos seguir quando a circunstância parece completamente desfavorável. Pastor, eu sou crente. Você vive isso também. Você está na terra e precisa aprender a se posicionar, porque a decisão final é sua. A decisão final é sua. Noemi, um coração marcado pela dor, marcado pela amargura, uma dor que não foi bem processada, um luto referente ao marido. Só quem perdeu sabe o que é isso. Nós não estamos aqui, vamos jogar pedra nela. Não. 10 anos depois, a perda dos filhos. Não é assim a vida, às vezes nos coloca em situações e nos aprisiona em situações. Eu já enterrei filhos, eu sei bem o que é isso. E se você não está em Deus, você fala, eu não vou suportar. Tamanha é a dor. Eu estou entrando por um caminho que, meu Deus, eu não tenho como voltar de dor. Eu não estou falando de uma dor, de uma queimadura de panela aqui, ó. Não. Isso aqui passa. Ó, ficou a marca, mas não dói mais nada. Eu estou falando da dor da alma. Existe dor da alma. Existe uma dor que, por mais que você insista, ela não passa. O Senhor precisa entrar, precisa curar, precisa limpar, precisa trocar tudo o que tiver de ser trocado. E Noemi estava precisando disso. A palavra de Deus não deixa muito claro como Noemi se sentiu ao deixar Israel. Não fala sobre isso. Como que Noemi se sentiu ao deixar a casa do pão para ir para uma terra pagã? A palavra não fala sobre isso, nós não sabemos o que essa mulher sentiu. Nós não sabemos como ela reagiu ao casamento dos filhos. Casou com mulheres moabitas, não pertencia a nenhuma tribo de Israel. A palavra também não diz sobre isso. Mas é possível que essas coisas, o tempo, tudo isso leve um desgaste espiritual. E você precisa saber que dor é essa que eu estou sentindo. É um desgaste espiritual, é um cansaço. O que é? Falta de Deus. Eu tenho me afastado de Deus. Leia o livro de Ruth e ele vai falar contigo. Ao ver seu marido, seus 2 filhos morrerem, essa mulher passou por tudo isso. Sozinha, numa terra estrangeira,
Imagina o desespero. Perda de cobertura, diga comigo, perda de cobertura. Perda de estrutura. Perda de futuro. Vive com barulho desse. Onde estava Deus? Não é a pergunta que a gente faz na hora do aperto? Onde o Senhor estava? Onde estava Deus que permitiu tudo isso? Será que Ele havia abandonado Noemi? Onde estava Deus? Na hora da tua dor da alma, não é isso que você se pergunta? O Senhor se afastou? O Senhor não me olha mais? O Senhor não vê o que eu estou passando? A caminhada de volta, o terreno onde a amargura vai crescendo. Noemi ouviu que havia acabado a fome em Israel. Chegou a notícia, acabou a fome em Israel. Decidiu voltar para a sua terra natal. Rute 1, 6 a 7 diz o seguinte: então se levantou ela com as suas noras para voltar do país de Moabe, porquanto nessa terra tinha ouvido que o Senhor havia visitado o teu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estava, e com elas 2 noras, indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. A cada passo de volta, com as noras ali, o desânimo, a desesperança foi tomando conta de Noemi. A mulher está voltando, mas qual é a bagagem que ela está levando? Eu levo de volta para a bagagem, eu estou indo para a terra do pão, eu estou voltando para a minha terra, mas as minhas bagagens, as minhas malas têm morte, desespero, eu não tenho futuro, eu não tenho proteção. Ela passa a insistir para que as noras fiquem aqui, nem me acompanhem. Eu não tenho nada a oferecer a vocês. Rute 1, 8 a 11 diz assim: disse Noemi às suas noras: ide, voltai cada uma para a tua casa, para a casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós a fizeste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma na casa do seu marido. Arruma um marido para vocês. Quando as beijou, porém levantou a voz e choraram. E disseram: certamente voltaremos contigo para o teu povo. Noemi, porém, respondeu: voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda filhos no meu ventre para que vos viessem a ser maridos? Então Noemi aconselhou: volte para o seu povo e para os seus deuses. O que essa mulher tinha na bagagem, que ela tinha no coração? As meninas estão dizendo: não, não, sogra, nós vamos contigo. Sogra, nós vamos contigo. E ela olha: comigo? Olha o que eu estou levando. Olha as minhas bagagens, vocês não precisam pagar esse preço. Volta para o Deus de vocês. Volta para a casa de vocês, para o pai de vocês. Achem vocês maridos para que sustentem vocês. Isso é muito forte. Volta para o seu povo e para os seus deuses. Ela praticamente empurra as noras de volta à idolatria. Volta para a tua idolatria. A viagem de Moabe até Belém leva de 7 a 10 dias a pé. Tempo suficiente para pensar, remoer e se afundar. Pequenas murmurações podem ter crescido. A cada passo vai crescendo. E vai pensando, e o pensamento vai tomando conta. Você não tem nada a oferecer a essas meninas. Você não tem, afinal de contas, você não é nada. E as raízes profundas da amargura vai tomando o nosso coração. Os pensamentos vão a cada passo. São 10 dias pensando ali, o que eu vou fazer? Eu olhava para as meninas, eu vou dar o de comer a elas, como? Eu não tenho condição de dar marido a essas meninas. Rute 1, 12, 14. Voltem, minhas filhas, para casa, pois eu estou velha demais para casar de novo.
E mesmo que eu dissesse que ainda tenho esperança, e que hoje à noite tivesse marido e desse luz a filhos, vocês esperariam até que eles crescessem? Ficariam sem casar por causa deles? Não, minhas filhas, a minha situação é amarga demais para vocês, pois o Senhor me... Olha a visão, o Senhor me castigou. Quer dizer, o Senhor está comigo não, volta para o teu Deus. Aí elas começaram a chorar outra vez. Orfa beijou a sogra e voltou, mas Ruth se apegou a Noemi. Aqui começa a mudar a história. Uma decisão. Uma decisão. Quando a dor distorce a visão, queridos. Noemi chama Deus de El Shaddai. Noemi chama Deus de Yahvé. Nomes que falam de provisão, de fidelidade. Mas na prática da dor, ela está dizendo, o Senhor se opôs a mim. Você vai ler isso na tua Bíblia. O Senhor se opôs a mim. Ele me deixou vazia. O Senhor me castigou. Uma visão completamente distorcida de quem é Deus. Sua visão foi moldada pela circunstância, não pela verdade de quem Deus é, mas pela situação que está vendo. Noemi não apenas sentia a dor, ela redefiniu a sua identidade pela dor. Agora não é Noemi falando, é a alma de Noemi dizendo, o Senhor me castigou, o Senhor me deixou só. A dor gera uma cegueira espiritual, queridos. Cuidado, trata dessa tua dor. Trata disso. Procure Deus. Uma cegueira espiritual. Trazendo para a gente uma incapacidade de realmente você ver a bênção que pode estar bem à tua frente. No meio da dor havia sinais claros da graça de Deus, mas a gente não consegue ver, assim como Noemi não vê, porque eu foco na dificuldade. Eu fico pensando e falo, o Senhor não vai fazer nada, mas Denise, eu estou agindo. Olha, a sua casa está bem, seus filhos estão bem, mas o Senhor não vai fazer nada, não? Ela voltou para a tua terra. E não voltou vazia, como ela disse. Mas ela mesma declarou. Mas não era verdade. Ela voltou, você vai ver lá, em tempo de colheita. Ela não voltou sozinha. Ela voltou com alguém que a amava e estava do lado. Mas a amargura é assim. Faz a pessoa esquecer que Deus ainda está no controle, que Deus ainda está fazendo e está agindo. E na identidade distorcida, não me chame Noemi, chama-me Mara. Noemi quer dizer o quê, pastor? Agradável, pessoa agradável. Mara, pessoa amarga. Mas na identidade distorcida, era assim que ela se via. Não me chame Noemi. Você vai ver que quando ela retorna para a cidade, as mulheres logo veem, não é Noemi, não me chame Noemi, não sou Noemi, sou Mara, sou amarga. Que trouxe na bagagem é amargo, amargor. Só que ela não repara que do lado dela tem alguém fiel, Ruth, que chama a atenção de toda a cidade. E pela tua fidelidade ela acolhe também. Ruth, um coração firme na fé. Outro caminho, outra decisão, uma decisão radical de fé, posicionamento oposto à da amarga. Num ambiente de incerteza para as duas, queridos. Ruth era moabita, de uma cultura pagã. Ruth agora é estrangeira na terra de Noemi. Agora mudou. Agora quem é estrangeira é Ruth. Ruth tinha tudo para voltar para a tua terra, mas aí Ruth declara. Ruth 1, 16, 17 diz o seguinte. Ruth, porém, respondeu, não insista comigo, para que eu te abandone e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde repousares, ali repousarei.
O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Volta para os teus deuses. Não, não, não. O teu Deus é o meu Deus. Onde morreres, morrerei ali e serei sepultada ali. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se de outra coisa, que não a morte, se me separar de ti. Olha que decisão, queridos. Tudo em Ruth é decisão. Tudo em Ruth é decisão. Onde fores, irei. Onde repousar, ali repousarei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor. Que seja com morte, se eu me separar de ti. Eu estava lendo as escrituras judaicas e diz o seguinte: Ruth é vista como uma das conversões mais puras do Antigo Testamento. Por quê, pastor? Por que essa conversão é tão pura? Uma decisão espiritual consciente, não apenas emocional. Sabe aquilo que a gente quer agora, que a gente declara agora e amanhã a gente volta a blasfemar? Uma decisão espiritual. Que você volta para o mesmo ciclo, volta a falar a mesma coisa, volta com a mesma atitude, volta do mesmo jeito. Uma decisão. Mas o ponto mais forte não foi a tragédia, foi a decisão de Ruth. Esse é o ponto mais forte. Aqui nasce uma conversão, você realmente se converter verdadeiramente. Não por milagre. Eu me converti porque eu era cego e agora eu vejo. Glória a Deus, eu me converti porque eu não tinha dinheiro e agora eu tenho. Não por interesse, querido. Não por dinheiro, mas por um relacionamento. Um relacionamento. E quem não se engana, não engana ninguém. Você pode repetir isso comigo? Quem não se engana, não engana ninguém. Às vezes a gente se converte, mas continua enganado. Na mesma passada, no mesmo ritmo, no mesmo ciclo. Tem gente que conhece a Deus por cultura. Meu pai, meu avô, todo mundo era crente. Eu sou cultura. Ruth conhece por escolha, querido. Foi escolha, foi decisão. Enquanto Orfa voltou, Ruth permaneceu. Fé de verdade parece quando você poderia ter ido embora, mas você, por decisão, eu permaneço. Deus age no acaso. E a gente vai falar sobre isso semana que vem. Vamos ficar de pé. Eu não quero passar da hora. Mas semana que vem, nós vamos falar sobre Boaz que entrou na vida de Ruth. Aleluia. Resgatador. Resgatador. Como Cristo entrou na nossa vida. Nos resgatando, nos tirando, nos trazendo resposta. Nos orientando, nos guiando, nos protegendo. Deus entra, Deus age no acaso, que não é acaso. Porque até no acaso de Deus tem endereço certo. O meu e o seu coração. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Começa a clamar ao Senhor, me ajuda a decidir. Me ajuda aqui qual o caminho correto e me posicionar e ali ficar e permanecer. Porque eu ouvi do Senhor e não vai ter coração dobre. Porque o Senhor falou comigo. Aleluia. Deus está guiando. Aleluia. Guia-nos, Espírito Santo, pelas suas veredas. Guia-nos debaixo da tua verdade, não da nossa. Guia-nos, Espírito Santo, na certeza de que o Senhor está à frente. Aleluia. Acalma o vento e tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas é o mesmo que brada